Boa noite a todos. Boa noite. Que nós possamos continuar nessa vibração, para que os irmãos bondosos possam continuar nos envolvendo em fluidos salutares, de equilíbrio, de amor, para aproveitarmos a lição da noite. Hoje nós vamos falar da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É capítulo 3, versículo 13. Antes da gente começar, então, vamos ver em que contexto esta carta foi escrita, para que a gente possa entender melhor. Então, nós utilizamos o livro Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, pela psicografia de Chico Xavier. Então, as cartas em que Paulo endereça as comunidades de Tessalônica trazem como característica inicial o fato de conterem 3 remetentes: Paulo, Silas e Timóteo. Tessalônica foi fundada por Cassandro em 315 a.C., ao unificar várias regiões próximas, e recebeu esse nome em homenagem à sua esposa, Tessalônica, meia-irmã de Alexandre Magno. À época de Paulo, a cidade era a capital da Macedônia. E até os dias atuais é uma das mais importantes cidades da Grécia, devido ao seu importante comércio. Possuía à época de Paulo uma sinagoga, onde Paulo falou convertendo judeus e gentios que fundaram ali uma comunidade cristã. Acontecia sempre assim, né? Eles começavam a pregar na sinagoga local, depois formava-se a comunidade cristã e ali uma igreja. Então a comunidade foi fundada por Paulo em suas viagens, e a forma carinhosa pela qual se refere aos seus membros demonstra apreço e um cuidado muito especial. Estudiosos reconhecem Corinto como local da redação da primeira carta, e Atenas, Roma, Éfeso e algum lugar da Macedônia ou Ásia Menor como local da redação da segunda carta. E quanto à data para a redação das cartas da primeira e da segunda, são entre os anos de 50 e 51. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala, né, na perspectiva espírita, sobre a primeira e a segunda carta, para que a gente possa se localizar melhor. Segundo Emmanuel, Paulo e Silas, ao saírem de Filipos, foram para Tessalônica, onde encontraram Timóteo e Lucas. Os 4 ali atuaram primeiramente pregando na sinagoga local. Só que os choques com judeus e homens de má fé eram frequentes e constituíam obstáculos pesadíssimos ao apóstolo e seus companheiros. Paulo buscou, com o seu exemplo, fazer com que o evangelho triunfasse no coração daqueles, com quem ele convivia, sempre através do exemplo, como fazia Jesus. Ao deixar a região, Paulo se dirigiu para Atenas e depois para Corinto. Nessa época, valia-se da cooperação de Silas, Timóteo e Lucas, enviando-os em seu lugar para visitar as comunidades que foram fundadas e que necessitavam de maior presença, porque Paulo nessa época já não estava conseguindo estar presente em todas as comunidades fundadas por ele. Então ele mandava Silas, Timóteo e Lucas, mas sempre sobre a sua supervisão. Os problemas, contudo, se multiplicaram nas comunidades recém-fundadas, e a presença pessoal do apóstolo era requisitada em várias delas, e os conflitos dos judeus com os recém-convertidos aumentavam muito. Foi nessa época, em Corinto, que, sentindo-se incapaz
de atender a todos os chamados, Paulo chora, julgando que não conseguiria corresponder ao trabalho que lhe fora designado pelo Cristo. Nesse momento, Jesus aparece e indica-lhe que a situação poderia se resolver através de cartas às comunidades. E Jesus então diz a ele: doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E no dia seguinte chegam notícias desagradáveis, trazidas pelos mensageiros de Tessalônica. E o ex-doutor da lei deliberou colocar em prática o conselho do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas cartas. O primeiro comentário de Emmanuel à segunda epístola é bastante esclarecedor pelo seu caráter espiritual. Elucida o benfeitor que a afirmativa de Paulo de que a fé não é de todos possui uma aplicação válida não só na antiguidade, como na atualidade. Como falou a Amélia, esses ensinamentos não saem de moda, Estão sempre aqui para a gente estudar sempre, são sempre muito atuais. Tanto ontem como hoje, há os que intentam apropriar-se dos princípios cristãos unicamente pelas manifestações exteriores, esquecendo-se que a internalização da Boa Nova exige esforço, discernimento, trabalho e testemunho. Então é natural, portanto, que para estes a presença do Cristo permaneça ainda no campo das expectativas distantes, uma vez que não prepararam o campo íntimo para a sua chegada. Para eles, o tempo ainda não é agora. Ao contrário, para os que souberam buscar pelo esforço, pelo trabalho, pela abnegação e pela caridade a conquista da fé legítima, a presença do Mestre é constante em suas vidas. Para estes, o tempo é agora. Então nós entramos no tema, da noite, que é o capítulo 3, versículo 13, que é uma exortação à prática do bem. E Paulo diz o seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E para refletir, nós vamos trazer então dois textos que se referem exatamente a esse versículo 13 de Emmanuel. O primeiro está no livro Ceifa de Luz, que se chama Renovação em Amor. E Emmanuel diz o seguinte: quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei da renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, nós ouvimos, muitas pessoas falarem que devem ter errado muito em outras encarnações para estarem sofrendo tanto no momento. Mas, apesar desta reflexão, permanecem com os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, isto é, apenas nas lamentações. Primeiro, nós devemos pensar que muitos dos nossos sofrimentos nós trazemos sim como consequência
de outras vidas. Mas muitas das nossas dores nós estamos provocando na atual reencarnação. Na verdade, é o nosso orgulho que nos impede de ver essa realidade. Então nós dizemos: equivoquei-me lá no passado distante, remoto, porque hoje eu não erro mais. Seria bom, né? Então é mais cômodo pensar desta forma, porque se nós enxergarmos as nossas imperfeições atuais, nós teremos que iniciar a nossa renovação, a nossa transformação moral. Todos nós estamos passando por uma fase conturbada, porque estamos vivendo num período de transição. Então são doenças graves, são perdas de entes queridos, conflitos familiares, crises financeiras, e sentimos nossas forças diminuírem e muitas vezes quase desaparecerem. Mas nós temos que lembrar que Jesus diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, até para receber ajuda, nós precisamos nos ajudar, estar conscientes das nossas imperfeições. E apesar delas, fazer a nossa parte. Para isso a gente tem que também exercitar o auto-amor, o auto-perdão, porque senão a gente paralisa e não faz absolutamente nada. Então há uma lição escondida em toda dificuldade. A dor funciona como um alerta, uma mensagem oculta, dizendo-nos que algo não vai bem e precisa de correção. Enquanto não iniciarmos essa mudança, não sentiremos o alívio da dor, porque Jesus é o educador. Se um aluno ele insiste em não estudar, a professora aprova este aluno? Com certeza não. Então Jesus faz a mesma coisa conosco, porque Ele nos ama e Ele nos educa. Então, se eu continuar a fazer o que sempre fiz, vou continuar sendo o que sou. Porque se eu não mudo, a vida também não muda. Então nós vamos dar alguns exemplos de Chico. Por quê? Porque ele nunca se cansou de fazer o bem. Então ele é um grande exemplo para nós. Chico conta que alguém se queixava a ele das lutas cotidianas. Era espírita, esforçava-se, mas por vezes questionava o amparo dos bons espíritos. Chico ouviu todas as lamúrias e então falou para que todos ouvissem e aprendessem a lição. Os espíritos não deixam o trabalhador em estado de necessidade. Se estamos trabalhando e sofrendo, é porque, por enquanto, a nossa dívida tem superado a nossa boa vontade em resgatá-la. Isso é para a gente levar para casa e pensar, né? André Luiz nos fala no livro Agenda Cristã: não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Quanto mais conhecimento nós adquirirmos, nós vamos sofrendo menos, porque a gente vai entendendo as leis de Deus. E Emmanuel continua a lição: se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste
a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Então, quando o homem ele acredita em Deus como Pai bondoso e justo e reconhece a sua vida como oportunidade de evolução e as dificuldades como provações necessárias, a sua fé é fortalecida e afasta a inquietação, o desespero, e começamos a desenvolver a paciência. Porque a inquietação, ela é inimiga da paciência. Paciência e resignação, essas duas palavrinhas, são muito difíceis realmente, mas seu significado é amplo. O exercício da paciência é a finalidade de inúmeras provas. Então, se a gente conseguir vencer, não é? A gente já vai estar caminhando. Um exemplo disso, quem viu o filme, quem conhece a vida de Divaldo, sabe que ele levou 40 anos suportando com paciência aquele espírito inimigo de outras vidas, que ele chamava Máscara de Ferro, que tentava prejudicá-lo, humilhá-lo constantemente. E Divaldo venceu pela paciência. Ele não podia mudá-lo, então ele resolveu mudar a si mesmo. É assim que a gente tem que fazer, né? A gente não consegue mudar ninguém. E Divaldo dizia que o obsessor, além de lhe ensinar, né, a paciência, ele foi o seu fiscal. Por quê? Porque toda vez que ele dava uma vacilada, ele ia errar, o espírito aparecia e ele voltava rapidinho à vigilância e ao trabalho do bem. Então ele diz que, além de fiscal, ele foi tipo um anjo de guarda para ele, né? Porque ele, toda vez que ele vacilava, ele aparecia e ele rapidinho ia fazer o que importava, né? Que era o bem. Então nós precisamos nos desligar da finalidade terrena e nos colocar na finalidade do Espírito vivendo na Terra. Quando olhamos com os olhos do Espírito, começamos a ver nossos problemas que acreditamos ser tão grandes como pontos pequeninos com uma finalidade de progresso, evolução e aprendizado. Uma senhora uma vez solicitava orientação ao Chico. E ela dizia a ele: todos me pedem para ter paciência, 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 eu estou cansada. Chico fala sereno: minha irmã, a paciência é remédio que precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum, todo dia pela manhã, mesmo que não estejamos precisando dele, que a gente nunca sabe o que vamos enfrentar no nosso dia, né? Bezerra de Menezes, ele nos fala que todo trabalho, toda ocupação útil, né, nos tira o pensamento das ideias e lembranças infelizes. Somente o trabalho nos desliga da fixação perturbadora com as sombras de ontem. Somente o trabalho de amor ao próximo desfaz os vínculos obsessivos, que aconteceu no caso de Divaldo, né? E dissolve o peso das preocupações. Bezerra recomenda que façamos hora extra no trabalho de amor aos que sofrem mais do que nós, pois somente quem produz em favor da vida recebe da própria vida a cooperação necessária para um amanhã feliz. Então, além do nosso trabalho, precisamos fazer um pouquinho de hora extra também. Certa tarde, em desabafo no abacateiro, Chico disse:
O sanatório seria o meu lugar. Eu vou à reunião é porque preciso. Eu também estou lutando, e lutando muito. Eu sei muito bem o que devo ser, mas que ainda não sou. Ser aquela pessoa que eu preciso e devo ser em meu próprio benefício. Os espíritos desconhecem as nossas faltas porque eles também caíram. Eles veem em mim as qualidades que são deles. Não é por dor de cabeça, por dor nas coronárias, por dor na vista e por tantas outras dores que ele tinha, né? Que eu não devo estar aqui. Eu preciso. Vida melhor deve começar em nós mesmos. Estamos procurando o caminho da paz com Jesus. Recebo os elogios que me são feitos como convites para que eu seja o que ainda não sou. Quanto à humildade, né? E Chico, além dessa imensa humildade, ele foi um exemplo de aceitação e paciência sem fuga ao trabalho, como nos ensina Emmanuel. E Emmanuel termina: o amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço. E entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, ela nos diz que os grandes vultos da humanidade, como Irmã Dulce, Chico Xavier, Maria Teresa e tantos outros, que se resolveram pelo amor, não se davam conta do quanto ofereciam em esforço e sentimento de abnegação em favor dos outros. Era tão natural a doação que nem sequer sentiam desgaste ou aflição quando incompreendidos. Nunca desistiam, porque sabiam que o amor, para alcançar o seu objetivo, tem que romper muitas barreiras que lhe impedem o avanço, como preconceitos sociais, religiosos, morais, raciais, que se vem transferindo de uma geração a outra. Por mais humilde que seja a função exercida, aquele que ama sorri e contagia os outros que perderam o endereço de si mesmos, despertando-os para outras responsabilidades. Então, muitas vezes, nós ouvimos espíritos, né, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, e ficamos nos perguntando qual será a nossa missão. Nós temos que ter a humildade para entender que temos apenas pequenas tarefas a cumprir. E se acrescentarmos pitadas de amor a essas obrigações, deveres do cotidiano, já estaremos fazendo a nossa parte. Porque precisamos fazer o bem hoje, aquele que já podemos fazer. Porque agora é o momento. Então são pequenas atitudes que ainda são difíceis para nós, mas que devemos exercitar, para que um dia façamos o bem com naturalidade, sem tanto esforço. E eu lembrei de algumas para a gente refletir. Paciência com alguém que te provoca e desafia o tempo todo. Será que estamos conseguindo? Tolerância com aquele que pensa diferente de nós. Respeitar o tempo de cada um, o grau evolutivo daqueles que convivem conosco.
ver qualidades nos outros onde só víamos defeitos, elogiar atitudes do outro que ainda não conseguimos ter sem inveja, orar por um desafeto, por um criminoso, por um terrorista, porque ele é nosso irmão. Perdoar mesmo que o ofensor insista em te prejudicar. Doar-se sem esperar recompensa. São coisinhas do dia a dia, não é? Que nós temos que enfrentar. E essas atitudes pequenas nós podemos praticar no lar, no trabalho, na casa espírita, na rua, onde quer que estejamos. E se colocarmos amor em tudo que fizermos, né, nas tarefas do cotidiano, a gente vai poder sempre fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor. Sempre com mais amor. E se praticarmos o amor, nós vamos nos tornando pessoas boas. E se formos pessoas boas, nós seremos bons profissionais, bons pais, bons filhos, bons companheiros e bons servidores do Cristo. Se agirmos com um desconhecido da mesma forma que agiríamos com o ser querido, já estaremos no caminho correto. Então, que sejamos lembrados pelo bem que semeamos no coração de alguém, que possamos fazer a diferença na vida de alguém. E a outra lição de Emmanuel está no livro Pão Nosso, que se chama O Bem é Incansável. Então é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Emmanuel diz que Jesus muitas vezes sentiu o espinho da nossa ingratidão, quando recuamos aos trabalhos da nossa própria iluminação. Mas jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Então Jesus nos espera através de séculos. Por que não aguentamos pequenas decepções durante alguns dias? Então a observação de Paulo é muito justa quando ele recomenda: não vos canseis de fazer o bem. Então, praticar o bem, amar verdadeiramente, é uma forma de manter o Cristo no nosso pensamento, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Por que será que algumas pessoas se cansam de fazer o bem e outras não? Existe uma diferença, né, que Joana de Ângeles vai nos ensinar. Diferença entre trabalhar com amor e trabalhar sem amor. Essa lição está no livro Garimpo de Amor. Ela diz que na cultura do desamor, da futilidade, do egoísmo, a criatura vale o que possui, o que projeta, despreocupada em ser melhor ou mais espiritual. A sua produtividade externa a fadiga, estressa e mata. A preocupação pelo trabalho, pela produção em massa, torna-se meta existencial. Quem não alimenta sua alma com meditação e prece, mergulha no oceano dos conflitos, dos desajustes emocionais, das fugas da realidade. No trabalho, as lutas dos diversos grupos que se disputam destaque e superação uns dos outros tornam o ambiente irrespirável, dando surgimento a condutas hipócritas, destituídas de amor e de respeito.
raramente são calmos, seguros de si mesmos, porque sofrem a competição desenfreada, o medo de perderem o lugar no pódio. Irritadiços, desequilibram-se com facilidade, vivendo quase destituídos da própria identidade, porque só pensam em lucro e produtividade exterior, sem benefícios de natureza íntima. A produtividade de fora, sem amor, torna-se apenas cansaço, satisfação egoísta, um verdadeiro fardo. E quando o trabalho é realizado com amor real, produz empatia de alta significação em quem o conduz, assim como naquele para quem se dirige. Conscientiza o ser a respeito de suas responsabilidades reais perante a vida e recupera as energias gastas nas inevitáveis batalhas da evolução. Fortalecido pelo tônico da afetividade, o indivíduo movimenta-se no trabalho com saúde e disposição de crescimento. Vive em harmonia consigo mesmo porque não deseja a felicidade através da ruína do outro. O amor produz amor, mesmo quando não é percebido. E qual então a produtividade do amor? A vitória, sem dúvida, sobre o ego escravocrata. Estímulos para repetir 1000 vezes qualquer experiência não exitosa com entusiasmo da primeira tentativa. Harmonia interior, alegria de viver, prazer de servir, trabalho sem enfado nem cansaço. Porque onde viceja o amor, a vida se multiplica ditosa, a produtividade do bem é imbatível e a alegria é insuperável. Então a gente viu, é grande a diferença, né? Trabalhar com amor e sem amor. Um estressa, até mata, e o outro, né, nos dá cada dia mais energia. E um exemplo disso, né, que ela diz, repetir 1000 vezes qualquer experiência não exitosa com entusiasmo da primeira tentativa, tem uma história no livro Luz Acima, que Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, nos conta que Jesus queria ensinar algumas lições a Tomé, e ele só ensinava exemplificando, né? Então eles estavam a caminho do monte, e encontraram um pobre pescador embriagado caído na rua. O Messias parou e socorreu o homem. Tomé, enfadado, disse: esse velho diabo é Jonas, bêbado, insistente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. Jesus não lhe aceitou o conselho e disse: o seu argumento não está certo. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito, em estado grave. Seu sofrimento se agrava à medida que mergulha no lamaçal. Realmente vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? Quantas vezes forem necessárias, né? Tomé não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do irmão para lugar seguro, onde o caridoso amigo se dispôs a dar-lhe esclarecimento e pão. Então o trabalho é a garantia da renovação das nossas forças e oportunidades, pois tudo no universo está em constante processo de transformação. E toda transformação requer esforço constante. Ninguém muda nada a preço de lágrimas nem de lamúrias. É justo que busquemos a merecida aposentadoria,
mas não devemos nos aposentar do trabalho de auxílio ao próximo, para que a morte não nos veja sempre na cama, dormindo mais do que o necessário. Então Chico contou certa vez que estava quieto na soleira da porta de sua casa e Emmanuel apareceu e perguntou: "Em que você está pensando, Chico?" E ele, surpreendido, respondeu: "Em nada, não estou pensando em nada." O benfeitor espiritual sorriu paternalmente e disse: "Se você não está pensando em nada, vamos trabalhar, porque o trabalho, por mais insignificante, é sempre alguma coisa. E depois, às vezes, pensar em nada é tudo que os obsessores estão querendo." Então, a proposta da noite: vamos trocar a dor e a preocupação pelo trabalho com amor. Porque se não colocarmos amor em tudo aquilo que fizermos, nós seremos obrigados a fazer novamente e talvez em situação muito mais difícil. E para encerrar, eu deixo o exemplo de Jesus, porque o Mestre, ele iniciou o seu apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é médico dos desamparados sem honorários. É enfermeiro dos aflitos sem remuneração. O educador ativo sem recompensa. E por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés dos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Então, vamos seguir a recomendação de Paulo: não vos canseis de fazer o bem, porque o bem faz bem primeiro para nós mesmos, né? E quem trabalha com amor jamais se cansa. Que assim seja.